Saul caiu antes de cair, e essa é a parte mais assustadora da sua história. Quando o fim chegou, ele já estava espiritualmente derrotado havia muito tempo. A queda visível foi apenas a confirmação de uma ruína invisível que vinha sendo construída em silêncio. Decisão após decisão. Pensamento após pensamento, sentimento após sentimento. Saul não perdeu o trono no dia em que morreu. Ele perdeu muito antes, quando começou a permitir que erros internos se tornassem hábitos não confrontados. E é por isso que a história dele não fala apenas de um rei antigo, mas de qualquer pessoa que acredita que ainda está de pé, só porque ainda não caiu em público. No início, Saul parecia improvável demais para falhar. Escolhido quando ainda se via pequeno, escondido entre as bagagens, tomado por temor e reverência. Deus o levantou exatamente nesse estado. Mas o problema não foi Saul começar pequeno. Foi não permanecer pequeno diante de Deus. Aos poucos, o trono começou a moldar seu coração. A autoridade passou a alimentar controle. A aprovação do povo começou a pesar mais do que a aprovação divina. E quando isso acontece, a queda já começou, mesmo que ainda não haja sinais externos. O primeiro indício da queda antecipada de Saul foi sua incapacidade de lidar com a espera. Esperar sempre foi um teste espiritual. Quem confia, espera. Quem não confia, tenta resolver. Saul se viu cercado por pressão, ameaça inimiga, instabilidade política e silêncio profético. Samuel não chegou no tempo que ele esperava. O povo começou a se dispersar. E Saul decidiu agir. Ele ofereceu o sacrifício. Assumiu uma função que não era sua. Cruzou um limite estabelecido por Deus. Esse momento é decisivo, porque revela algo profundo. Saul acreditava que a presença de Deus poderia ser substituída pela manutenção da ordem. Ele preferiu estabilidade sem obediência a obediência sem controle. E essa troca nunca passa despercebida aos olhos de Deus. O erro não foi apenas ritual, foi relacional. Saul mostrou que confiava mais em sua capacidade de gerir crises do que na fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. Ali, o coração começou a cair. Quando Samuel chega e confronta Saul, a resposta dele expõe ainda mais a rachadura interna. Saul não se arrepende de imediato. Ele se explica. Ele apresenta argumentos. Ele fala das circunstâncias. Essa é uma das marcas mais claras de alguém que já começou a cair. A necessidade de justificar o erro em vez de confessá-lo. Saul não diz, pequei contra o Senhor, com quebrantamento suficiente para gerar mudança. Ele tenta se defender diante de quem Deus enviou para corrigi-lo. E essa postura se repete. Quando Deus dá uma ordem clara sobre os amalequitas, Saul obedece parcialmente. Ele vence a batalha, mas preserva o rei inimigo. Elimina o que considera inútil, mas guarda o que considera valioso. Aos olhos humanos, parece estratégia. Aos olhos de Deus, é rebeldia. Porque obediência parcial é uma forma sofisticada de desobediência. Saul não rejeitou a ordem, ele a adaptou. E toda vez que alguém adapta a vontade de Deus aos próprios critérios, já não está obedecendo, está negociando. O mais grave é que Saul acreditava estar certo. Ele acreditava que Deus se agradaria de sua versão da obediência. Ele espiritualizou sua decisão, dizendo que guardou o melhor para sacrificar ao Senhor. Mas Deus nunca pediu sacrifícios que nascem da desobediência. Esse tipo de pensamento revela um coração que já caiu internamente, porque deixou de temer a Deus como deveria. Saul já não tremia diante da palavra. Ele a moldava. Quando Samuel o confronta novamente, Saul revela outro sinal claro da queda antecipada. O orgulho defensivo. Ele transfere a culpa para o povo. Minimiza o erro. Tenta preservar sua imagem diante dos líderes. Ele se preocupa mais com a honra pública do que com a restauração espiritual. Saul queria manter o respeito das pessoas, mesmo que isso custasse o alinhamento com Deus. E quando alguém chega a esse ponto, a queda já aconteceu no espírito. A Bíblia deixa claro que Deus rejeita Saul como rei naquele momento, mas Saul continua reinando. Essa é uma das verdades mais perturbadoras do texto. Externamente, Saul permanece no trono. Internamente, o favor já se foi.
Isso nos ensina que posição não é prova de aprovação. Alguém pode continuar liderando, falando, sendo ouvido, mesmo depois de perder a presença de Deus. A queda real não começa quando se perde o cargo, mas quando se perde o coração quebrantado. Com o tempo, o Espírito do Senhor se retira de Saul, e um espírito perturbador passa a atormentá-lo. O homem que antes demonstrava coragem agora vive dominado pelo medo. A ausência da presença gera insegurança. E quem se torna inseguro começa a agir movido por reações, não por direção. Saul se torna instável, agressivo, imprevisível. A queda interior começa a se manifestar no comportamento. É nesse cenário que Davi surge. E a reação de Saul a Davi revela o estado final do seu coração. Ao invés de reconhecer o mover de Deus, Saul se sente ameaçado. Ele passa a enxergar Davi não como instrumento divino, mas como concorrente. O cântico das mulheres desperta ciúme. A comparação gera ódio. E o medo de perder o trono se torna obsessão. Saul começa a lutar contra aquilo que Deus está fazendo. Esse é um ponto sem retorno para muitos. Quando alguém começa a resistir à vontade de Deus para preservar posição, já caiu espiritualmente. Saul lança lanças, faz planos, conspira. Ele tenta matar Davi repetidas vezes. E o mais trágico é que Davi não representava uma ameaça imediata. Saul estava lutando contra o futuro que Deus havia determinado. Ele não estava apenas perseguindo um homem, estava resistindo ao próprio Deus. Mesmo assim, Deus ainda oferece oportunidades de arrependimento. Davi poupa a vida de Saul mais de uma vez. Saul chora, se emociona, reconhece que errou, mas não muda. Suas lágrimas não produzem transformação. Seu arrependimento é momentâneo, não profundo. Ele sente tristeza, mas não quebrantamento. E essa diferença é decisiva. Porque Deus não rejeita quem cai, mas quem se recusa a mudar. O silêncio de Deus começa a dominar a vida de Saul. Ele consulta o Senhor, mas não recebe resposta. Nem por sonhos, nem por profetas, nem por sacerdotes. O céu parece fechado. Mas esse silêncio não é abandono repentino. É consequência de um coração que ignorou a voz de Deus quando ela era clara. Saul ouviu, mas não obedeceu. Foi advertido, mas não mudou. Agora, quando mais precisa, não consegue ouvir. Diante do silêncio, Saul toma sua decisão final. Ele procura uma feiticeira. O rei de Israel, ungido, separado, aquele que havia combatido o ocultismo, agora busca direção nas trevas. Essa atitude não surge do nada. É o resultado final de uma queda que começou muito antes. Quando alguém perde o favor, perde também o discernimento. Saul já não distingue mais o sagrado do profano. Ele só quer uma resposta, qualquer resposta, que alivie sua angústia. Nesse ponto, Saul já caiu completamente, mesmo ainda vivo. Ele perdeu a direção, perdeu a paz, perdeu a presença, perdeu o favor. O trono que ele tentou proteger se torna irrelevante diante do vazio interno. Sua morte no campo de batalha apenas confirma o que já havia acontecido no espírito. Saul caiu antes de cair. E essa história permanece nas Escrituras como um alerta poderoso. Porque a maior tragédia não é cair publicamente, é cair internamente sem perceber. Não é errar, é insistir no erro. Não é desobedecer uma vez, é justificar a desobediência. Saul nos ensina que grandes quedas começam com pequenas concessões não tratadas, com pensamentos tolerados, com sentimentos alimentados, com orgulho não confrontado. A pergunta que essa história nos impõe não é histórica, é pessoal. Onde temos começado a cair sem perceber? Onde temos trocado obediência por conveniência? Onde temos justificado decisões que Deus já reprovou? Onde temos amado mais a posição do que a presença? Porque ninguém cai de repente. A queda visível sempre é precedida por uma queda silenciosa. O favor de Deus não é sustentado por títulos, mas por corações rendidos. Saul perdeu tudo porque perdeu o temor. Davi errou, mas se quebrantou. Essa é a linha que separa a rejeição de restauração. Se essa mensagem te confrontou, escreva nos comentários qual parte da história de Saul mais falou com você.
Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões bíblicas profundas e transformadoras. Deixe seu like para que essa palavra alcance mais pessoas. E escolha hoje tratar as quedas internas antes que elas se tornem visíveis.